Ouvidoria, instituição e objetivos. É um canal de comunicação direto do cidadão. É um órgão interlocutor com a sociedade, recebendo dela reclamações, denúncias, sugestões e elogios, estimulando a participação do cidadão no controle e avaliação da prestação dos serviços. Tem a finalidade de estabelecer a comunicação entre a instituição e seus públicos, seja ela governamental ou privada. Tem por propósito conhecer o grau de satisfação dos usuários, buscar soluções para questões levantadas, oferecer informações gerenciais e sugestões aos dirigentes da empresa ou do órgão, visando o aprimoramento dos seus produtos ou dos seus serviços prestados, contribuindo para a melhoria dos processos administrativos, das relações interpessoais com seus públicos interno e externo. Atribuições são competências do ouvidor geral. Facilitar o acesso gratuito, informal e direto a qualquer cidadão ao serviço da ouvidoria. Receber as reclamações e denúncias que lhe forem dirigidas. Rejeitar e determinar o arquivamento de reclamações e denúncias improcedentes mediante despacho fundamentado. Receber, analisar e encaminhar ao setor competente, acompanhando a tramitação até a decisão final. Propor às diversas instâncias administrativas medidas de aperfeiçoamento da organização, dos atos administrativos e das atividades. Propor a edição, alteração e revogação de atos normativos internos, com vistas ao aprimoramento administrativo da instituição. Solicitar acesso a arquivos, dados, informações, documentos e demais elementos necessários ao desempenho de suas funções. E recusar como objeto de apreciação questões concretas, pendentes de decisão judicial, podendo, entretanto, recomendar soluções no âmbito administrativo. Registrar todas as manifestações encaminhadas ao serviço de ouvidoria e as respostas apresentadas aos usuários, mantendo atualizadas as informações e estatísticas referentes ao seu setor. Manter contato com outras ouvidorias e entidades representativas da sociedade, com vistas ao aprimoramento do serviço e do exercício da cidadania. Interagir com profissionais de sua área, com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho de suas atividades. Agir com integridade, transparência e imparcialidade, além de promover a divulgação do serviço de ouvidoria. Pós-contratação. Amortização ou liquidação do saldo devedor de financiamento. Para o uso do FGTS para a quitação de saldo devedor, é necessário que o financiamento tenha sido contraído no âmbito do SFH. É possível comprovar que foi contraído regularmente no âmbito do SFH para fins da utilização do FGTS na amortização ou na liquidação, mediante a apresentação do instrumento contratual do referido financiamento, ou seja, a apresentação do contrato de financiamento. As prestações do financiamento devem estar em dia na data da utilização do FGTS. No caso de utilização do FGTS para efetiva liquidação do contrato de financiamento, é admitida a existência de prestações em atraso. O FGTS pode ser utilizado pelo valor total do saldo devedor, mais o valor das prestações em atraso devidamente atualizados. Além disso, é necessário comprovar que o usuário do financiamento, que o cliente do financiamento, não possua moradia própria, não seja usufrutuário de imóvel residencial, não ser promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial, concluído ou em construção, nas seguintes condições: imóvel localizado no mesmo município do exercício de sua ocupação laboral, incluindo os municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana. Imóvel localizado no município de sua atual residência, incluindo os municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana. E, além disso, é necessário que ele tenha 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, somados os períodos trabalhados, sejam eles consecutivos ou não. Recursos próprios.
Clientes que tenham tomado empréstimos de banco podem solicitar a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, com redução proporcional dos juros. O banco deve conceder desconto pela antecipação do pagamento de acordo com o prazo de antecipação das parcelas. É vedada a cobrança de tarifas aos custos da transferência de recursos de uma instituição para outra, para fins de quitação antecipada de contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil. Portanto, a liquidação antecipada pode ser feita com utilização de recursos próprios ou por transferência de recursos a partir de outro banco. As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil devem garantir a quitação antecipada de contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil mediante o recebimento de recursos transferidos por outra instituição da mesma espécie da instituição com a qual foi contratada a dívida original. A instituição deve obrigatoriamente informar ao cliente, sempre que lhe for solicitado, o valor do saldo devedor para a quitação antecipada. Também deve prestar os esclarecimentos solicitados pelo cliente e fornecer-lhe a planilha de cálculo que possibilite, de forma simples e clara, a conferência da evolução da dívida, de acordo com as regras previstas no contrato assinado entre as partes. Utilização do FGTS em consórcios. Só é permitida a utilização se o consorciado não possuir mais de 3 parcelas em atraso. Neste caso, elas poderão ser abatidas com a utilização do FGTS. Exigências para a utilização do FGTS para quitação. A cota deve estar contemplada e com o bem entregue. O uso da carta de crédito deve ter sido para uma das seguintes modalidades: aquisição de imóvel residencial urbano novo ou usado, aquisição de imóvel residencial urbano na planta, aquisição de terreno com construção de imóvel residencial, construção de imóvel residencial em terreno próprio urbanizado. O imóvel deve estar registrado no cartório de imóveis competente em nome do consorciado. O valor máximo da avaliação do imóvel não pode exceder ao limite de operação do SFH na data da aquisição. E ainda, a cota do consórcio deverá estar em nome do titular da conta vinculada do FGTS, que será utilizada para a quitação. Requisitos do mutuário. Caso manifeste o interesse, poderá ser efetuado o abatimento em até 80% do valor de suas prestações no seu FGTS durante um período de 12 meses. Para tal, o mutuário deverá estar cadastrado há mais de 3 anos no FGTS, tempo contado a partir do primeiro registro na carteira de trabalho e previdência social. A porcentagem de abatimento irá depender da renda familiar apresentada. Até 4 salários mínimos, 80%, de 4 a 12, 60% e acima de 12 salários mínimos, 40% de abatimento. O cálculo da renda é feito pelo total bruto dos olerites, podendo ser descontado o INSS e pensões alimentícias. A solicitação para a utilização do FGTS é feita em uma vez a cada 12 meses, e o recurso do FGTS é utilizado em 12 parcelas mensais. A utilização do FGTS no abatimento do valor das prestações é imediata, tendo início na primeira prestação a vencer após a data da entrada. Caso esta data coincida com uma data de vencimento da prestação, o abatimento ocorrerá na prestação seguinte. Documentos do mutuário. Carta solicitando a utilização do FGTS, no caso para o pagamento de parte das prestações. É importante informar na carta o telefone para contato, e-mail, número e série da carteira de trabalho, número do CNPJ e endereço da empresa do FGTS. Isso é imprescindível. Cópia simples do PIS, PASEP ou CPF. Cópia simples das 4 primeiras páginas do contrato de financiamento e matrícula do imóvel, constando a averbação da hipoteca junto ao banco. Caso tenha dificuldade, não precisa enviar, porém, nessa situação, o prazo para o atendimento será em mais 5 dias. Extrato do FGTS original e atualizado da conta vinculada. Caso a conta do FGTS a ser utilizada tiver tempo de opção
inferior a 3 anos, é importante enviar a cópia simples da carteira profissional com páginas de identificação e opção do fundo de garantia maior que o período de 3 anos. Demonstrativo de utilização do FGTS, cópia simples do imposto de renda com página de declaração de bens de todos os componentes ou devedores do contrato. E por último, declaração de não proprietário e de autenticidade do imposto de renda ou declaração de isenção. Uma declaração para cada componente do contrato, mesmo que não tenha participado na composição da renda para fins de concessão de financiamento. Interstício mínimo entre utilizações. Para a utilização do FGTS na modalidade de aquisição, o imóvel transacionado não pode ter sido objeto de utilização do FGTS há menos de 3 anos. Exemplo: o imóvel é adquirido com uso do FGTS em 31 de agosto de 2004. Somente pode ser adquirido com uso do FGTS após 31 de agosto de 2007. Em caso de uso do FGTS para aquisição de imóvel construído com recursos na conta vinculada do trabalhador, o interstício de 3 anos deve ser contado a partir da data do registro do contrato de financiamento. Pagamento de parte do valor das prestações utilizando o FGTS. Se possuir financiamento de imóvel residencial concedido regularmente no âmbito do SFH, pode utilizar os recursos de sua conta vinculada no FGTS para pagar parte do valor das prestações mensais, desde que tenha atendido todas as normas do SFH e do FGTS vigentes à época da assinatura do contrato. Então, para isso, é importante que o valor debitado na conta vinculada do FGTS para abater parte das prestações pode ser de até 80% do valor total da parcela, a depender do saldo existente na conta. Na data da solicitação de utilização do FGTS, o financiamento pode apresentar até 3 prestações em atraso. No caso de existir até 3 prestações em atraso, as primeiras cotas são utilizadas para quitar até 80% do valor das parcelas atrasadas, enquanto as cotas restantes ficam para utilização de até 80% das próximas prestações a vencer. Os recursos debitados da conta vinculada são utilizados para o pagamento de parte do valor das prestações, que podem ser em 12 parcelas mensais e consecutivas, ou no prazo remanescente do contrato, se menor de 12 meses. O FGTS é utilizado a partir da primeira prestação vencida após a data de efetivação da operação, que depende da solicitação de liberação do fundo. Se você estiver utilizando os recursos do FGTS para pagamento de parte do valor das prestações, só poderá requerer nova solicitação para essa modalidade após o término da operação anterior. Requisitos do financiamento. O financiamento deve ter sido regularmente concedido no âmbito do SFH para fins de utilização do FGTS no pagamento de parte do valor da prestação do contrato, mediante a apresentação do instrumento contratual do referido financiamento. É admitido utilizar o FGTS no pagamento de parte do valor da prestação do contrato de autofinanciamento concedido no âmbito do SCON, que é a sigla para Sistema de Consórcios. É admitido também utilizar o FGTS no pagamento de parte do valor da prestação do contrato de financiamento transferido de fora do âmbito do SFH para o âmbito do SFH, desde que o imóvel atenda às condições para o enquadramento no SFH e que o trabalhador possua os requisitos abaixo. Não ser titular de financiamento ativo no âmbito do SFH, não possuir moradia própria, não ser usufrutuário de imóvel residencial, não ser promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial concluído ou em construção nas seguintes condições: imóvel localizado no mesmo município do exercício de sua ocupação laboral, incluindo municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana, e imóvel localizado no município de sua atual residência,
incluindo os municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana. Além disso, o trabalhador tem que ter 3 anos de trabalho sob o regime de FGTS, somando os períodos trabalhados. Financiamento inadimplente. O financiamento não pode contar com mais de 3 prestações em atraso, consecutivas ou não, na data da solicitação da utilização do FGTS ou na data da operação. O valor das prestações em atraso deverá ser apurado na data da solicitação da utilização do FGTS e será composto do valor nominal acrescido das cominações pelo inadimplemento. Limites para a utilização. O valor a ser movimentado na conta vinculada deve corresponder a, no máximo, 80% do somatório do valor nominal das prestações vincendas, acrescido de 80% do valor das prestações vencidas, acrescido das cominações pelo inadimplemento. O encargo mensal para a base de cálculo do montante do FGTS das prestações vincendas corresponde ao do mês da data da operação. A quantidade de prestações vencidas até o limite de 3, acrescido da quantidade de prestações vincendas, não pode exceder a 12 prestações.